Olá, alunos do segundo ano da Escola João Ramalho, em Diadema. Vamos dando sequência ao nosso tema Liberdade. Esta é a segunda aula sobre o assunto. Teremos mais uma ainda, tá bom? Não se esqueçam que após assistir o vídeo, vamos para o nosso grupo de WhatsApp para a gente poder discutir sobre o tema, para que vocês possam tirar as suas dúvidas e junto possamos construir nossos conhecimentos. Não se esqueçam de ter um caderninho ao lado aí para vocês irem anotando as suas dúvidas, as palavras, os questionamentos, enfim, tudo para que a gente possa discutir no grupo, beleza? Dando sequência, vamos lá. Na primeira aula eu falei sobre liberdade, focando sobre libertar-se a si mesmo, né? Se conhecer a si próprio e com isso buscar a sua própria liberdade em relação aos seus sentimentos e os seus pensamentos, em relação aos seus traumas, em relação às coisas que ficam dentro da gente, que segundo Sócrates nós só somos livres quando nós estamos livres ou somos livres dos nossos pensamentos e sentimentos, é uma liberdade interior. Agora nós vamos continuar pensando em liberdade no sentido do eu, mas voltado agora para a área do conhecimento, para a área do pensamento e construir esses pensamentos, beleza? Bom, a primeira palavrinha que eu queria trabalhar com vocês é sobre maiêutica. A maiêutica é uma palavra grega que ela nasce após Sócrates começar a construir questionamentos acerca da política e da religião na sua época. Sócrates começa a questionar as religiões, os valores da religião da época, começa a questionar sobre de onde as pessoas tiraram suas convicções religiosas, dizendo que talvez teria uma outra opção, uma outra saída para aquelas respostas. Então Sócrates começa a exercer a sua liberdade de pensamento. E aí nasce a palavrinha maiêutica, que significa a arte de trazer à luz. Maiêutica então quer dizer a arte de trazer à luz, a arte de revelar aquilo que estava obscuro, a arte de trazer ao conhecimento aquilo que estava escondido. Então é através dos nossos pensamentos, através da nossa razão, nós conseguimos trazer à luz aquilo que nós pensamos. Então a maiêutica, dentro da ideia da arte de trazer à luz, significa buscar através do raciocínio suas próprias verdades. Sócrates começa então a trabalhar dizendo que através da nossa razão nós conseguimos trazer e construir nossas verdades. Isso é liberdade, porque é a liberdade da construção de um pensamento e de uma ideologia, de uma ideia, tá? E esses pensamentos nós construímos de que maneira? Através daquilo que nós absorvemos, através daquilo que nós recebemos da parte exterior, ou seja, aquilo que ouvimos, assistimos, lemos, é aquilo que com aquilo que nós alimentamos a nossa mente, a partir do nosso conhecimento, através das leituras ou vídeos ou outras fontes, através de aulas, nós construímos os nossos pensamentos. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção que tipo de dieta intelectual nós estamos praticando. Qual tipo de alimento você tem trazido para a sua psique? O que você anda assistindo? O que você anda ouvindo? O tempo que você anda gastando com as suas mídias sociais é para buscar o quê? Você é fruto daquilo que você lê, daquilo que você assiste, daquilo que você ouve, daquilo que você recebe. Por isso que eu faço muitas críticas com relação a algumas coisas que nós ouvimos, entre elas música, por exemplo. Qual a qualidade do conteúdo das músicas que nós ouvimos? Qual a qualidade dos filmes? Quem que nós seguimos no Instagram ou no Facebook? Quais são as pessoas que nós consideramos como importantes e como referência para o nosso conhecimento, para que nós possamos praticar a arte de trazer à luz ou para que possamos raciocinar sobre o que recebemos e produzirmos as nossas próprias verdades? Nós somos frutos daquilo que pensamos. Ao pensar, ao criar pensamentos, criar ideias, nós incomodamos as pessoas, principalmente aquelas que manipulam as massas. Quando você começa a questionar na sua esfera, no seu âmbito religioso, no seu âmbito político, no seu âmbito familiar, onde quer que seja, e você começa a trazer os seus pensamentos, quando as pessoas concordam com você, legal, mas quando elas discordam, você começa a se tornar um inconveniente.
Às vezes eu brinco, filosofia é um negócio interessante, às vezes eu brinco lá as pessoas quando me falam, oi, tá tudo bem com você? Eu pergunto às vezes assim, você está perguntando se eu estou bem porque é costume de todo mundo perguntar, ou você realmente está preocupado comigo e você tem um tempinho para me ouvir? Nós temos o costume de replicar aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos, sem analisarmos de fato. Quando você pergunta para alguém, está tudo bem com você? Oi, está tudo bem? Qual o sentido da sua pergunta? Você realmente está preocupado com a pessoa? Tem um tempinho para ouvir ela chorar as mazelas dela? Ô professor, o que isso tem a ver com liberdade? Tudo. Porque você está dando liberdade, quando você pergunta, você está dando a liberdade para outra pessoa conversar com você sobre o que está bem ou não está bem. A liberdade, ela está direcionada à nossa comunicação, aos nossos relacionamentos. Então nós construímos as nossas ideias, não vem do nada. As nossas ideias vêm dessas relações com as outras pessoas. Então a filosofia ela te torna meio chato, porque quando alguém te pergunta, oi, está tudo bem com você? Você pode dizer assim, bom, é só por educação, tá tudo bem. Ou não. Porque nós somos críticos. Nós prestamos atenção no que a outra pessoa está perguntando, no que ela está falando. É real isso que você está me perguntando? Ou é só mais uma falácia? É só falar por falar? É só falar sem embasamento? A liberdade de pensar, a liberdade de construir as próprias verdades nos torna autônomos. A gente não aceita o que todo mundo aceita. A gente para de aceitar, de beber da fonte do que os outros bebem. A gente começa a questionar se aquilo realmente é verdade. E aí vem o nosso trabalho, porque não é só questionar, é você criar as suas verdades. E aí vem o trabalho de você buscar fontes onde você possa pautar a sua verdade. É como fazer um trabalho acadêmico na escola, já falei para vocês. Não adianta entrar no Google lá e colocar assim, liberdade. Não é só isso, porque aquilo que você está lendo no Wikipédia, será que quem postou no Wikipédia está correto? Não estou dizendo que fez de má fé, mas o Wikipédia é uma enciclopédia, por exemplo, livre. E algumas pessoas podem postar algumas coisas com alguns erros. E como é que eu faço, professor? Busque no Google acadêmico. É um universo onde você vai buscar um conteúdo de onde pessoas se debruçaram sobre o tema e fizeram um trabalho científico sobre aquilo, um trabalho acadêmico. Então, sobre qualquer assunto que a gente for falar, é importante ler. Vamos questionar a religião? Tá bom, vamos ler sobre religião. Não baseados em frases de Facebook, pelo amor de Deus. Vamos questionar política? Legal, vamos estudar sobre política. Não pautados em celebridades falando no Facebook ou no Instagram. Por favor. Nossos conhecimentos, nossa verdade, eles precisam estar pautados sobre o nosso raciocínio, que tem que estar pautado sobre o conteúdo verdadeiro que nós absorvemos, não o conteúdo de qualquer maneira. Legal? Segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é sobre o direito de agir e independência. Liberdade é direito de agir. Legal. Liberdade é ser independente. O que significa ser independente? O que é ser independente? É fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero e quando eu quero? Sim. Mas, quando eu sou dono do meu próprio nariz e eu mesmo me banco. Fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, sendo dependente de alguém, isso não é liberdade, isso é ser folgado. Ser independente é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando que eu quero, desde que eu assuma as responsabilidades e pague o preço para ser independente. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Na minha vida, eu faço o que eu quero. Eu sou um adolescente de 16, 17 anos, faço o que eu quero, chego a hora que eu quero, no meu quarto é do jeito que eu quero. Primeira pergunta, você mora com seus pais? Ou mora com uma outra pessoa a qual você é dependente? O seu quarto, ele não é uma parte agregada da casa, ele faz parte da casa dos seus pais. Minha mãe dizia, minha casa, minhas regras. Quer ter o direito de agir como quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero? Seja independente.
saia debaixo das asas da mãe. Porque enquanto você tiver alguém que esteja pagando a sua internet, tem alguém que esteja pagando a sua conta de luz, você ainda mora debaixo do teto de alguém, você não pode agir do jeito que eu quero, da hora que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, porque você não é independente. Para que você possa exercer a sua liberdade plena, é preciso que você seja independente. Agora, você querer exercer essa liberdade sendo dependente de alguém, você não é livre, você é um folgado. Você quer exercer daquilo da parte boa da liberdade, sem querer absorver as responsabilidades e os custos para isso. Essa é uma aulinha bacana para vocês assistirem ao lado dos pais de vocês. O que vocês acham? Convida eles aí, volta um pouquinho o vídeo, fala: pai, olha o que o professor de filosofia está falando. Só que não, né? Não tem coragem de mostrar isso para ele. Bom, o direito de agir, ele é pleno. E a independência também. Só que para isso a gente precisa de fato ser independente. Independente no sentido financeiro, independente no sentido emocional. Nós nunca seremos livres plenamente. Nós sempre dependeremos de alguma forma de alguém, nem que seja afetivamente. Muitas coisas nós não exercemos na liberdade porque nós dependemos de alguém. Muitas coisas nós deixamos de fazer para não magoar alguém, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse pensamento de Aristóteles. Eu acho bem interessante. Para Aristóteles, a liberdade é a ausência de constrangimentos internos ou externos. Para exemplificar muito bem isso, vamos imaginar que nós estamos na praia e de repente me dá vontade de tirar o meu calção e correr peladão pela praia. Por que eu não farei isso? Primeiro, porque eu vou sofrer um constrangimento externo. Existem outras pessoas que estão na praia. E isso vai trazer constrangimento a essas pessoas, que vai me gerar um constrangimento, porque elas vão cercear a minha liberdade. Tá bom. Então por que nós não podemos ir para uma praia remota, onde não há outras pessoas, e aí sim você tira o seu calção e sai correndo peladão? Aí vem uma outra questão. Por que eu tenho que fazer isso? De onde eu tirei essa ideia insana? Que idiotice é essa? Que graça tem correr? Por que eu tenho que correr peladão? Esse é o constrangimento interno, que vem da minha consciência. A minha consciência, ela também tira a minha liberdade, porque ela me constrange dentro de mim mesmo, porque ela vai me dizer se aquilo que eu estou querendo fazer, eu posso ou não. Então, segundo Aristóteles, a liberdade é quando nós praticamos algo ausente desses constrangimentos. Mas, por outro lado, eu posso ou não seguir os conselhos da minha consciência. Isso também é liberdade, a liberdade de escolha entre seguir ou não os conselhos da minha consciência. Bacana? Então eu encerro por aqui esse vídeo. Vamos para o nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos discutir. Leve suas questões e, por favor, a parte que eu falei, que se você quer ter o direito de agir, seja independente. Leve isso para os seus pais assistirem, eles vão gostar de ver isso. E não é porque eu estou fazendo vídeo aula que eu não vou falar algumas coisas que cutucam vocês, como eu faço em sala de aula. Um abraço a todos vocês e até já.